Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu converso com o Thiago Alves, CEO da Regus no Brasil, sobre a cultura de startups no mercado de trabalho. Thiago, a gente falou muito do crescimento desse mercado nos últimos anos e do crescimento da sua empresa. Mas muito disso está ligado também a um boom aí de startups que estão surgindo. Eu queria que você me contasse um pouco de que forma que essas startups estão impactando no seu setor e até se essas startups estão influenciando grandes empresas tradicionais a mudar o modelo de como trabalham. Sim, com certeza, Carlos. Bom, inicialmente, a nossa plataforma sempre foi utilizada por as startups globais para poder entrar no mercado brasileiro. Então, imagina que uma empresa que foi fundada no Vale do Silício e que rapidamente teve que expandir, né, aquele modelo escalonável dela, e ela tinha que entrar no Brasil na outra semana. Como é que ela fazia? Ela assinava um contrato lá fora com a Regus e começava a trabalhar aqui já no ambiente pronto. Que empresas que vieram para cá com vocês? Basicamente, quase todas as grandes startups dos últimos 15 anos que vieram para o Brasil, de Facebook, LinkedIn, Twitter, Intuit, o que você imaginar veio para o Brasil através do escritório da Regus. E continuaram a utilizar a Regus para abrir outras filiais no Brasil. Então, entrou por São Paulo, mas precisou abrir Porto Alegre, foi para Porto Alegre, um escritório. Então, essas empresas já vieram com uma mentalidade de utilizar o espaço flexível, que é bem bacana. Algumas delas cresceram ao ponto de ter a necessidade de ter o espaço próprio, tiveram tamanho e ficaram no próprio prédio, acabaram e ainda utilizam a Regus como buffer, né? Como que empresas? O LinkedIn é um dos casos, por exemplo. O LinkedIn, que é uma parceira nossa e que veio para o Brasil através da Regus, cresceu e hoje está no mesmo prédio que a gente e ainda utiliza nossos produtos de vez em quando precisa de sala de reunião, etc. e tal, e é uma parceira bastante grande do grupo. E esse é o movimento das startups. O que startup precisa? Startup precisa de um produto que seja de custo razoável, né? Que seja um custo agressivo e que tenha um risco baixo. Porque a startup, durante todo o período dela de incubação, ou mesmo de test fit do produto, etc., até mesmo quando ela está crescendo, esse período como um todo, o risco de uma startup é muito alto. Então o investidor olha e fala o seguinte: eu vou montar um espaço para essa startup. Eu vou gastar com investimento, com capital, com isso, com aquilo, e se não der certo? Ou, e se não for no prazo que eu preciso? Então os escritórios flexíveis trazem esse conforto para o investidor da startup de falar: não, aqui eu pago um preço por cabeça, eu sei exatamente quanto que eu vou pagar no final do mês. Não deu certo? Eu não fico com custos acumulados. Deu super certo, precisei crescer muito rápido, o espaço flexível consegue acomodar esse crescimento. Então isso digamos assim, startup e espaços flexíveis caminham juntos de mãos dadas. Uhum. Além disso, as startups, você até comentou aí de grandes empresas, eu te diria o seguinte, que aonde as startups lideram, as grandes empresas estão seguindo. O que a gente vê hoje, a realidade é que onde tem startups querendo mudar algum modelo que vai ser disruptivo para alguma grande empresa, o que tem acontecido é que grandes empresas têm buscado colocar alguns funcionários dela aqui para entender o que está acontecendo e como que ela pode se beneficiar desse modelo disruptivo. Colocar funcionários de grandes empresas ao lado dessas startups. Nos espaços flexíveis, no coworking e por aí vai. Então eu tenho N casos de clientes que estão no quase coworking. Espiões? Eu diria que seriam espiões mais no estilo do espião de futebol, o olheiro, né? O olheiro, olha, essa startup tá bacana, um produto bacana, e aí é onde ele faz o approach. Então tem vários casos assim, a gente tem espaços flexíveis dentro de incubadoras, a gente tem espaços flexíveis dentro de aceleradoras, eu tenho aceleradoras que ficam dentro dos espaços flexíveis nossos. Então o modelo é bastante misto quando o assunto é startup. Mas o bacana é que a startup nasce num conceito totalmente flexível. Então, o cara não está preocupado em ter a mesa própria, em ter um escritório na porta com o nome dele, ele está preocupado em produzir, em ter um escritório funcional, que ele possa chegar 7 da manhã, sair 9 da noite, o escritório funcionando, que tem o café, que tem o Wi-Fi, é isso que eles buscam. E essa geração nasce no coworking, né? As startups têm como base ali o coworking. Então, isso está sendo bacana, está gerando muita demanda para a gente, está gerando demanda para o mercado. E essas empresas tendem a crescer, né? Então a gente também aposta que quando elas viram um unicórnio, que vão acabar precisando de um espaço no mundo inteiro e vão contar com a gente também. Agora você falou muito das empresas estrangeiras que vieram para cá, a Regus ou Spaces como porta de entrada para essas empresas. Isso diminuiu com a crise nos últimos anos? Sim, a gente sentiu 2015 e 2016 foram anos bastante, digamos assim, difíceis para as empresas estrangeiras que decidiram abrir operações no Brasil, a não ser que sejam as grandes startups.
né? Então a gente teve aí a chegada de empresas de aplicativo de transporte, etc., que, independente da crise, vieram e ajudaram, na verdade, na crise a gerar emprego e tudo mais. Mas a demanda corporativa, enquanto estava ainda, digamos, a expectativa da Olimpíadas do Rio de Janeiro, havia ainda uma certa demanda específica para a Praça do Rio de Janeiro até 2016. Para você ter uma ideia, durante as Olimpíadas eu estava 100% ocupado, eu não tinha espaço disponível no Rio de Janeiro. Eu tinha clientes que buscavam espaço flexível, coworking, eu não tinha, porque eu tinha 10 unidades no Rio, as 10 cheias. Por causa muito das Olimpíadas, entendeu? Lógico que boa parcela dessas empresas estão hoje na Rússia, ou estão, né, fora que empresas ligadas a esporte. Mas está voltando, Carlos, está voltando. A gente já sentiu no ano passado essa demanda voltar a subir de maneira ainda um pouco tímida, mas 2018 já parece estar entrando bem mais forte. Para você ter uma ideia, eu tive um cliente agora, infelizmente não pode revelar o nome, mas tive um cliente que locou com a gente 120 posições de trabalho em São Paulo de pessoas que estão vindo de fora para cá. Estrangeiros que estão vindo. Estrangeiros. Eles vão iniciar uma operação, uma grande operação aqui. Empresa de tecnologia? Empresa de tecnologia, é isso. Você comentou do Rio de Janeiro que você tinha 100% de ocupação. Hoje a gente está vendo, eu vou aproveitar o gancho, a gente tem um estado que acabou de sofrer uma intervenção na segurança. Você sentiu esse problema da segurança nos seus negócios? Olha, eu vou te falar, Qual é a tua ocupação Carlos, hoje lá? Minha ocupação hoje no Rio de Janeiro está na mesma média do Brasil. A gente está em torno de 79, 1% mais baixo que a média do Brasil, mas é uma ocupação interessante no Rio de Janeiro. Vou te falar o seguinte, o Rio, em específico para o nosso negócio, o Rio sempre foi uma oportunidade. Ele era uma joia não explorada. Por quê? O Rio de Janeiro tem uma característica imobiliária diferente de São Paulo. O Rio não tem para onde crescer. Não tem novas entregas no Rio. Você conta nos dedos novos prédios dos últimos anos. Por quê? O Rio, geograficamente, oceano ou as montanhas, não tem para onde construir mais. Ou vai afastado lá para a Barra, que não é a saída para todo mundo, ou aquela região de Botafogo, o centro do Rio, ela é escassa totalmente em número de edifícios. Então, o Rio de Janeiro, mesmo passando por uma crise super forte, a gente conseguiu colocar vários centros de negócio em vários prédios onde nós não estávamos e que muitas empresas viram a oportunidade de se instalar no nosso centro de negócio, né, usufruir dos espaços flexíveis para poder reduzir custo. Então, por exemplo, você tem uma ideia, eu tinha 10 unidades no Rio de Janeiro no final de 2016. Em março desse ano, eu vou ter 22 unidades no Rio de Janeiro. É mais do que 100% de crescimento, é 120% de crescimento no Rio em uma janela de 15 meses. E todos esses centros em localidades super estratégicas e que têm demanda e que as empresas estão buscando. Eu abri uma unidade no mesmo prédio que a Petrobras está ali no centro do Rio, né, na Avenida Chile, edifício Ventura. Essa unidade ela saiu de, 10 a 60% de ocupação em questão de 2 meses. Imagina, assim, eu abri, estamos aqui, 60% de ocupação em 2 meses. E boa parte da demanda que eu estou tendo para essa unidade são empresas que prestam serviços diretamente ligados à indústria de óleo e gás e que querem instalar para estar mais próximo de uma Petrobras ou de outras empresas. Então, o Rio de Janeiro hoje, apesar da situação econômica, de segurança, é uma pena, né, chegar a esse estado, mas para a gente ainda é uma joia, digamos assim, não tão bem explorada. Mas muito mais pela limitação geográfica, de você conseguir construir outros escritórios. Exatamente, tanto que o Rio eu vou ter uma limitação de crescimento num determinado ponto, entendeu? Talvez o meu endgame no Rio seja chegar a ter 50 unidades no Rio, acabou. Entendeu? Porque eu vou ter dificuldade para expandir no Rio de Janeiro num determinado momento. Fora dos principais eixos comerciais. Por exemplo, a região do Leblon, Ipanema, no Rio de Janeiro, não tem bons imóveis comerciais. Não tem. Assim, você vai contar nos dedos quais são. E imóveis residenciais não é o nosso perfil. Então a gente sofre um pouquinho para crescer no Rio de Janeiro. Por isso que essa janela de oportunidade para a gente foi muito boa. Falando de empresas impactadas por startups, que grandes empresas hoje estão nos espaços de vocês? Olha, nós temos várias grandes empresas. Hoje, dos meus 26 mil clientes, a gente posiciona da seguinte forma. Em torno de 20% são empresas internacionais ou nacionais de grande porte. Tá? Então, 20% dos meus clientes. Então, eu tenho grandes bancos. Como quais? Você pode falar os nomes? Eu posso tirar. A gente tem alguns nomes, né, autorizados a divulgar, mas, por exemplo, a própria Uber é cliente nossa, né, a GoPro é cliente nossa. Nós temos bancos internacionais que locam espaços conosco. Temos quase todos os bancos nacionais têm contratos conosco, quase todos mesmo. Porque, pensa o seguinte, um banco precisa montar uma área nova em Fortaleza
E banco tem toda uma questão de segurança de TI, de informações, segurança física, tal. Não é uma agência, é um espaço de escritório para o banco. E aonde que ele vai encontrar essa estrutura pronta com a qualidade que ele precisa, que passe nas certificações de TI que ele tem? Só no ambiente nosso. Por quê? Porque eu nunca sei se quem vai alugar aquele espaço sei lá, vou dar um exemplo, né? Se é alguém que não precisa da estrutura, que só vai trabalhar no Wi-Fi, o cara que vai trabalhar num tablet, ou se é um banco que vai precisar de toda a minha certificação internacional na minha rede, mas eu tenho que estar preparado para o banco. Então, todos os nossos escritórios estão preparados para o mais alto nível de exigência corporativa. Então, isso eu acabo basicamente nadando de braçada, digamos, no mercado corporativo hoje. Então, 20% dos meus clientes estão aí. 30% dos meus clientes, eu diria que são hoje empresas de médio porte, nacionais ou internacionais, que têm até 30, 40 funcionários com a gente, né, em espaços flexíveis nossos. Outros 40% eu estou falando ali de pequenas e médias empresas, empreendedor, o cara que tem um pequeno espaço para a empresa dele, e os últimos 10% são os coworkings, que aí é difícil dizer quem está no coworking exatamente porque você é pessoa física, o coworking ainda é muito utilizado por pessoa física, o cara que quer sair do home office, né? Ele tem o home office, aí para ele já não funciona o home office por causa de barulho, família, sei lá, alguma coisa assim. E o cara quer para um ambiente um pouquinho mais profissional, geralmente o primeiro passo é o coworking. Então eu não consigo te precisar que indústria eles pertencem, porque ele pode ser um funcionário de uma grande empresa que trabalha do home office e ele tomou a decisão de contratar um espaço de coworking. Se a gente pudesse fazer uma conta de quanto que valem hoje todos os centros de vocês, está avaliado em quanto? Em termos de ativo? De ativo. Eu te diria que imobilizado, um ativo imobilizado no Brasil, se a gente considerar que a gente investe por baixo R$4.000 um metro quadrado, com R$110 mil hoje, 110 mil metros quadrados, a gente está falando de algo em torno aí de 400 milhões de reais em termos de ativo investido no Brasil. Né? Investido. Qual é o valor de mercado? O valor de mercado é difícil dizer porque a empresa é listada na bolsa, né? Não, então, se você tivesse que comprar esses espaços, quanto que valem esses espaços? Então, por exemplo, se tivesse que montar todos esses espaços hoje, você ia gastar pelo menos R$500 milhão para montar todos. Pelo menos. Fora o custo, né, de obra, de tempo de obra, que você está pagando aluguel, está pagando condomínio, está pagando IPTU. Então eu chutaria pelo menos o dobro ali, viu, cara? R$1 bilhão de reais. Por aí. Tá ok. Muito obrigado, Thiago. Que isso, obrigado, o prazer foi meu. E no próximo bloco conversaremos sobre a reforma trabalhista.